Então, bom dia a todos. É prazer estar aqui de novo com vocês, hoje aqui na PUC, nas luxuosas instalações da PUC. E vamos começar, vamos dar uma continuação, na verdade, da palestra, da minha última palestra, que foi sobre a arte da guerra política, com o David Horowitz, onde a gente viu os 5 princípios da guerra política. E lá no meio da conversa eu citei, alguém me perguntou, poxa, mas e se esses princípios da guerra política do David Horowitz caírem nas mãos erradas, né? E as pessoas se tornarem demagogas? E lá eu mencionei, não, mas isso já caiu, já faz bastante tempo, e o nome do cara que fez isso se chama Saul Alinsky, né? Então, depois o PP veio me mandar uma mensagem, falou, olha, você não quer... O pessoal ficou instigado ali pelo Saul Alinsky, você não quer falar um pouquinho sobre ele, né? E, então estamos aqui hoje. O Saul Alinsky, muita gente nunca ouviu falar. E embora a influência dele no movimento radical e revolucionário esquerdista nos Estados Unidos seja fundamental. Um dos motivos pelo qual a maioria das pessoas nunca ouviu falar no nome de Saul Alinsky é porque ele não queria que as pessoas conhecessem ele. E é uma prova do porquê o método dele deu tão certo. O fato da gente não conhecer Saul Alinsky corrobora a tese dele de que para você queimar o sistema, você precisa fazer isso de uma maneira silenciosa, desde dentro, discretamente, para não assustar as pessoas, né? O Saul Alinsky, se a gente for colocar ele em perspectiva, dentro da ideia do esquerdismo cultural, ele foi, obviamente, um discípulo de Antônio Gramsci. Se o Antônio Gramsci ele foi esse grande intelectual marxista que convenceu os seus companheiros de que a melhor revolução não era através do cano de uma arma, mas através da ocupação cultural, Saul Alinsky foi a pessoa que tirou as ideias de Antônio Gramsci do papel e colocou em prática. Ele seria, de fato, um estrategista gramsciano sob medida. E eu trouxe umas menções. Eu, quando fui comprar o livro a primeira vez do Saul Alinsky, que a gente vai falar sobre ele hoje, que se chama Regras para Radicais, eu entrei na Amazon. E na Amazon eles costumam ter, embaixo dos livros, algumas frases de endosso, igual de filme, né? E eu trouxe para vocês aqui algumas dessas frases que eu vi lá na Amazon, só para vocês verem realmente o respeito que os americanos dão para Saul Alinsky e realmente o peso que ele tem. Então, o primeiro é do filósofo Jacques Maritain. Ele diz assim: eu o considero um dos poucos realmente grandes homens do século. Não é pouco, né? O The Economist de Londres disse o seguinte: ele não pode ser comprado, ele não pode ser intimidado. E ele quebra todas as regras. Parece um filme, né? Do Rambo. MacGyver. Depois, Charles Silberman diz o seguinte: Alinsky é aquela raridade na vida americana, um organizador superlativo, estrategista tático, que era também um filósofo social. Então, essas são algumas das frases que você vê lá na Amazon sobre a obra do Alinsky, o que deixa claro que o The Economist gastou algum tempo ali para ler esse cara. Realmente ele não é qualquer um, né? O The Economist nunca leu algum artigo meu, então esse cara realmente é importante. Um pouco rapidamente, né? Vamos penetrar um pouco aí na vida do Saul Alinsky, né? Eu costumo dizer assim, por que é importante conhecer a vida do Saul Alinsky? Até para quem vai prestar o Enem é importante conhecer o Saul Alinsky, porque hoje você só tira uma nota boa
no Enem se você é um comunista, né? Se você cresceu aprendendo sobre as vantagens da economia de mercado, sobre um Estado mínimo, sobre responsabilidades individuais, é certo que você vai muito mal no Enem. Agora, se você entrar dentro da mente do Saul Alinsky, você consegue decodificar a mentalidade das pessoas que escreveram a prova do Enem. E aí você consegue realmente ver lá uma questão onde fala sobre justiça social. Você, eu sei o que é justiça social. E vai falar lá sobre democratização da comunicação. Você, eu sei do que é isso. E vão falar sobre o sistema diabólico capitalista. Você entende do que esses caras estão falando, né? Então, até por isso é importante entender um pouco do Saul Alinsky, né? O Saul Alinsky, ele é filho de imigrantes russos, judeus. Ele nasceu em 1909 em Chicago, morreu em 1972 na Califórnia. O pai dele chamava Benjamin Alinsky e ele é o único sobrevivente do segundo casamento do Benjamin Alinsky com a segunda esposa dele, obviamente. Ele decidiu abandonar a prática do judaísmo já na adolescência. Ele dizia que aquela não era uma vida para ele. O pai dele queria que ele seguisse num plano de vida que o levasse a ser um rabino, e chegou um momento que ele não quis nada disso para ele. O Saul Alinsky, ele também foi uma figura importantíssima na esquerda norte-americana e para a New Left, que o David Horowitz tinha ajudado a construir, porque naquele período onde os países com ideologia comunistas, como a União Soviética, eles estavam claramente numa curva de decadência. A gente até se lembra disso da última palestra. Começou a haver muitas dissensões nos partidos comunistas do mundo todo. E nos Estados Unidos não foi diferente. E o Saul Alinsky, ele foi o grande polarizador de todos aqueles dissidentes. O Saul Alinsky, ele conseguiu, através do ódio dele pelo sistema, atrair dissidentes comunistas, socialistas, os ditos progressistas, mas também anarquistas, também feministas, teólogos da libertação. Ele conseguiu atrair em volta dele uma quantidade imensa de rebeldes do sistema que antes o Partido Comunista não conseguia fazer. Justamente porque a gente vai entender ao longo da palestra, para Saul Alinsky, ele é fundamentalmente um pragmatista. Então, ele quer quebrar o sistema, mas ele não tem um dogmatismo comunista, e ele é muito mais flexível. Então, ele é capaz de fazer alianças com todos, no sentido de realmente destruir o sistema de dentro para fora. O Saul Alinsky, ele também teve uma influência muito, muito grande no Partido Democrata nos Estados Unidos. Tanto que a Hillary Clinton conheceu o Saul Alinsky pessoalmente e fez uma tese de 95 páginas sobre o método de Saul Alinsky. Então, a Hillary Clinton, que foi a primeira dama em dois termos de mandato do Bill Clinton, e até agora estava do lado do Barack Obama, até o desastre lá em Benghazi. Nós tínhamos dentro da Casa Branca uma expert nos métodos de Saul Alinsky. O Saul Alinsky chegou inclusive a oferecer emprego para Hillary Clinton, mas a Hillary não quis naquele momento. Ela queria seguir um caminho mais em Washington e acabou negando. Mas a Hillary nunca se esqueceu do Saul Alinsky, tanto que um dos primeiros atos da Hillary Clinton como primeira-dama foi destinar fundos públicos para as ONGs que Saul Alinsky tinha fundado em Chicago, como a Industrial Area Foundation, que era uma ONG fundada pelo Saul Alinsky. Então lá, desde Washington, ela ficava mandando seus presentes para as ONGs de Saul Alinsky. E vale lembrar também que dessas ONGs de Saul Alinsky saiu nada mais, nada menos do que Barack Obama. Barack Obama estudou durante 20 anos em organizações de Saul Alinsky, 20 anos, 2 décadas. Lá ele foi treinado
Ele não recebeu treinamento direto do Saul Alinsky, porque nessa época na época que Saul Alinsky estava no seu auge, o Barack Obama ainda era uma criança, mas durante 20 anos o Barack Obama recebeu o treinamento dos discípulos de Saul Alinsky em métodos alinskianos em ONGs de Saul Alinsky. E depois, antes de ser nomeado como senador pelo Partido Democrata, o Barack Obama também foi advogado de defesa de uma ONG fundada em métodos de Saul Alinsky durante 4 anos, uma ONG chamada Acorn, que a gente vai falar depois um pouquinho sobre ele. Ainda um pouco sobre o início da carreira de Saul Alinsky, para vocês entenderem. E isso é fundamental para a gente entender não só a mente de Saul Alinsky, mas também com uma mentalidade revolucionária. Na década de 30, Saul Alinsky ele se apresentava como sociólogo, e lá ele foi apresentado para a gangue de Al Capone, durante a década de 30, na época da Lei Seca. E Saul Alinsky, antes de Saul Alinsky morrer, ele deu uma entrevista na revista Playboy, onde ele narra sobre esse encontro, com bastante detalhe. E lá, o Saul Alinsky, então, se tornou muito amigo do número 1, depois de Al Capone, que era o Frank The Enforcer Nitti. The Enforcer é o executor. E ele diz textualmente o seguinte, sobre Frank Nitti. Ele diz o seguinte: Nitti me levou debaixo de suas asas. Eu o chamava de professor e me tornei seu estudante. Então, ele ficou durante 2 anos estudando tudo que ele podia sobre a máfia de Al Capone. Ele ficou 2 anos tendo Frank Nitti como seu professor. E nesse período, ele conseguiu absorver todas as táticas da máfia para se tornar uma organização poderosa, praticamente sem comparação até os dias de hoje. Para vocês terem uma ideia, convertido em valores atuais, a gangue de Al Capone chegou a faturar $1 bilhão. E mesmo quando a bebida voltou a se tornar legalizada nos Estados Unidos, eles continuaram um grande império lá. Se tornaram um império da prostituição, do jogo, enfim. Isso também, Saul Alinsky, ele conseguiu ver de perto a aproximação de Al Capone com Hollywood. A gente vai falar um pouquinho disso depois. E o Frank Nitti, ele chegou a ser o número 1 quando Al Capone quando ele foi preso por sonegação de imposto, né? O Frank Nitti, ele era muito antagônico ao Al Capone no que se refere à publicidade. O Al Capone, ele gostava muito de aparecer em público, de aparecer nos jornais. Ele era um fanfarrão, se pudesse resumir. O Frank Nitti era o contrário dele. O Frank Nitti, como o executor principal da gangue, ele entendia a importância vital de ser discreto, de não aparecer muito, né? E de atuar nos bastidores, né? E foi assim que ele conseguiu também ser o homem mais poderoso ali da gangue. O Frank Nitti, se vocês assistiram Os Intocáveis, o Frank Nitti foi aquele cara que matou o Sean Connery nos Intocáveis. Esse era o amigo do Saul Alinsky, o professor dele, o mentor do Saul Alinsky, né? O Frank Nitti, ele era claustrofóbico, ele soube que ele ia ser preso e aí ele se matou com alguns tiros na cabeça e foi encontrado morto pela polícia. Só que as lições que Saul Alinsky aprendeu de Frank Nitti vão nortear a vida toda dele e depois, obviamente, vão gerar efeitos até os dias de hoje na política, né? Algumas pessoas podem perguntar assim, poxa, mas onde é que fica a consciência de Saul Alinsky em se envolver tanto com a máfia, né? Bom, para Saul Alinsky isso não era problema algum, porque Saul Alinsky, ele nutria um grande ódio pelo sistema capitalista e pelo sistema americano naquele período. Então, de certa maneira, era quase como estar associado a um ladrão que rouba ladrão. Um ladrão que rouba ladrão tem 70 anos de perdão. Então, para Saul Alinsky, qual era o problema de estar se associado a um criminoso? Nenhum. Porque esse criminoso, de alguma maneira, atingia os mesmos objetivos que ele.
que era fundamentalmente desestabilizar o sistema. E isso, para nós, é algo muito importante. Não é à toa, não é um dado aleatório que a ascensão do esquerdismo radical na política leva junto consigo um aumento da criminalidade. Existe uma grande associação, existe uma grande proximidade entre a criminalidade e o pensamento revolucionário. E não é raro nós vermos uma inversão nesse sentido. Hoje em dia mesmo, aqui em São Paulo, uma certa glorificação de bandidos e uma criminalização do cidadão honesto. Né? A gente está vendo agora lá em Brasília verdadeiras romarias para José Genuíno, para o Genuíno e para José Dirceu, né? São santos praticamente. Por quê? Por causa dessa mentalidade. Tudo bem, eles roubaram, mas era um roubo em vista de um futuro brilhante que revogaria o sistema perverso que nós vivemos. Então esses caras são santos, na verdade, na mentalidade deles. Né? E essa é uma frase importante de Saul Alinsky. Saul Alinsky dizia que o sistema que nós vivíamos era um sistema que valia a pena queimar. Né? Isso é importante que a gente tenha em mente. Né? É um verdadeiro ódio pela ordem social como nós a conhecemos. Qual que era a grande diferença entre Saul Alinsky e os revolucionários da época dele? Era muito mais uma diferença metodológica. Não era uma diferença ideológica. Saul Alinsky, ele escreveu esse livro, Regras para Radicais, para ensinar os amigos dele revolucionários como tomar o poder de fato e com eficiência. Porque ele ia na frente das convenções do Partido Democrata e ele via os amigos dele do Partido Comunista e outros socialistas e marxistas e progressistas, etc., com barbas grandes, vestidos de riponga e levantando placas e gritando: abaixo o sistema, abaixo o sistema. E ele dizia: vocês estão errados, vocês que tinham que estar lá dentro da convenção dos democratas. Vocês não têm que estar aqui fora, vocês têm que estar lá dentro. E, de fato, enquanto os amigos dele faziam essas manifestações em frente às convenções do Partido Democrata, nesse mesmo ínterim, o Saul Alinsky ele estava fazendo uma grande amizade com o Bob Kennedy e conseguindo fundos do Lyndon Johnson para suas ONGs. Na época, o Lyndon Johnson ele estava com uma guerra contra a pobreza. Então, o Alinsky estava se beneficiando dessa guerra contra a pobreza e disse para o Lyndon Johnson: olha, nós estamos lutando na mesma direção que você, e conseguia muitos fundos para suas ONGs. Né? Então, basicamente, toda essa obra de Saul Alinsky não é uma obra que discorda estruturalmente do marxismo, mas metodologicamente. Quais são os grandes feitos de Saul Alinsky nesse sentido? Saul Alinsky, no ano em que ele morreu, ele tinha fundado pessoalmente 44 ONGs. E nós vamos ver que, no método de Saul Alinsky, as ONGs são o coração da estruturação do poder. A gente vai ver isso mais adiante. Para vocês terem uma ideia, uma das ONGs, fundadas em premissas alinskinianas, chamada Midwest Academy, só essa ONG ela formou 40 mil ativistas revolucionários só nos Estados Unidos. Só uma ONG fez isso. Então, eu diria também que conhecer o Saul Alinsky é perder a ingenuidade política. Isso é muito importante. Saber com quem realmente a gente está lidando. Quais são as 3 premissas básicas de Saul Alinsky? Primeira, a desinformação. Depois, o niilismo político. E terceiro, a destruição do oponente. O que é a desinformação? É basicamente o seguinte: se você disser ao teu público os objetivos finais do seu projeto político, eles não vão te apoiar. Então você não conta. Tá? Isso me lembra, inclusive, uma passagem muito simpática de Santa Teresa d'Ávila, onde Santa Teresa ela brigava com Nosso Senhor, dizendo que se ela soubesse
que ela tinha vocação para ser carmelita. Para reformar o Carmelo, ela jamais teria se tornado carmelita, né? Então é mais ou menos isso aqui. Isso é verdade. Muitas vezes é importante realmente você ter uma fase de grande envolvimento emocional com a sua noiva, né, para que isso de alguma maneira segue um pouco o futuro casamento lá depois dos 20, 30 anos, porque se você souber realmente as dificuldades do casamento depois de 30, 40 anos, você não vai querer casar nunca, né? Então, olha, isso é muito humano também, sabe? E isso é importante dizer porque é próprio dos bandidos, é próprio de pessoas que são muito boas em extorsão, é muito próprio de batedores de carteira o realismo sobre as reações humanas. Um bom batedor de carteira é uma pessoa que se especializou muito tempo em reparar como o ser humano reage em determinadas situações. Uma pessoa que dá golpes na rua, esse cara é muito especialista e muito realista nas reações humanas. Outro dia, inclusive, na Santa Amaro ali já que vai para a internet, eu já vou avisar. Ali na Santa Amaro com a água espraiada, tem um cara muito bom, que ele todo dia lá pelas 8 da noite, ele chega com camisa, penteadinho, com sapato, e ele bate assim na porta dos carros, fala assim, e ele levanta a mão e mostra uma chave de um carro. Fala, oi, nossa, meu carro foi assaltado, isso aqui você tem R$6, R$6. E as pessoas vão dando. E como eu sempre vejo esse cara lá, essa semana eu falei para ele, o cara chegou para... Todo mundo estava fechando a porta para esse cara, fechando o vidro, e eu abri. Eu queria conversar com ele. Aí ele chegou para mim, eu abri a janela. Você tem R$6, a minha chave aqui. Aí eu falei assim, eu já caí no seu golpe, viu? E você devia ter vergonha na cara. Aí o cara assim, pois não, muito obrigado. E saiu e foi para outro carro e continuou. E eu fui olhando pelo retrovisor, ele fazendo a fila dele de carro, tá nem aí. Então, essas são pessoas muito boas em ver como o ser humano reage. E Saul Alinsky, ele via os amigos dele, comunistas, falhando, porque eles diziam o seguinte, abaixa o sistema, nós queremos uma sociedade mais justa, fraterna, soviética. E ele dizia, isso é um erro. Você nunca pode contar para as pessoas o objetivo final das suas ações, porque elas têm medo. As pessoas têm medo de grandes mudanças. Então a desinformação é fundamental para uma pessoa que quer colocar o sistema abaixo. Porque senão as pessoas vão fugir de você. Conte para as pessoas somente o necessário para elas te ajudarem. E aqui a gente tem também a questão da linguagem. A linguagem é fundamental para esse pessoal. Então você nunca vai falar de um governo comunista, mas você vai falar de um governo igualitário. Você nunca vai falar de aumento de imposto, mas você vai falar de justiça social. Você nunca vai falar de censura, você vai falar de democratização na comunicação. Por quê? Justamente por isso. Tá? Depois, a premissa do niilismo político. Para Saul Alinsky, não existe a ética dos meios bons aliado a fins bons, que criam um ato moralmente bom. Para Saul Alinsky, isso é uma invenção daqueles que detêm o poder para frear aqueles que não têm o poder de tomar o poder deles. Né? Então, para Saul Alinsky, todos os meios para a tomada de poder são lícitos e são justificados a priori. Né? Por isso ele é um niilista político. Né? Tudo vale, tudo serve, desde que avance a causa revolucionária. E depois a destruição dos oponentes. Um dos grandes heróis de Saul Alinsky era Lenin. E no livro dele ele cita aquela frase famosa de Lenin, de que num debate político, um argumento nunca serve para derrotar o seu inimigo, mas para extirpá-lo da face da terra. Saul Alinsky ele concorda muito com isso. E depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Logo no começo do livro Regras para Radicais, tem um trecho que explica muito também sobre a mentalidade revolucionária. Logo na primeira página, Saul Alinsky ele faz uma dedicatória. E essa dedicatória, se vocês não acreditarem em mim, depois vocês podem ir lá comprar o livro e ler. Parece brincadeira, mas não é. E é uma dedicatória ao demônio.
Então eu vou ler aqui para vocês o que é que o Saul Alinsky ele diz nessa dedicatória. Ele diz o seguinte: devemos olhar para o passado e dar crédito ao primeiro verdadeiro radical. O primeiro radical conhecido pelo homem, que se rebelou contra o sistema e que o fez de forma tão eficaz que pelo menos conseguiu o seu próprio reino, Lúcifer. E isso nos traz muitas explicações sobre essa mentalidade revolucionária de Alinsky também. Talvez se um conservador fosse aplicar esse tipo de explicação, ele fosse chamado de extremista. Mas não, talvez até num ato falho, Saul Alinsky ele nos deixa escapar muitas e muitas características dessa mentalidade revolucionária. E é muito típico de totalitários, de pessoas que querem um acúmulo de poder, esse desejo da conquista de um próprio império, do império só para ele, ou do império só para o partido dele. E de não olhar as consequências, né? Saul Alinsky aqui, ele coloca que Lúcifer, ele foi um rebelde tão eficiente que pelo menos ele conseguiu o próprio império. Mas ele não fala qual o império é esse. Em nenhum momento ele trata do que é esse império materialmente. O que é esse império? Me digam. O inferno, não é? Então o império que Lúcifer conquistou para ele é o inferno. Um local onde reina o quê? O caos, onde reina o sofrimento, onde reina o desespero, onde o vício é a única ordem e a escravização também. E isso é muito típico de todos os governos totalitários que nós tivemos na história. Se nós olharmos desde 1789, com os jacobinos na França, passando pela União Soviética de Stalin, pela China de Mao, pela Coreia do Norte de Sung, pelo Camboja de Pol Pot, por Cuba de Castro. Se nós formos olharmos todos esses lugares, nós vamos ver que esses locais são os que mais se aproximaram de um inferno na Terra. Um local onde a própria população foi escravizada, foi dizimada em nome da criação de um império. Isso não é algo aleatório. Né? Se nós olharmos, por exemplo, Auschwitz, talvez Auschwitz seja o mais perto da Terra que o inferno já conseguiu chegar. E Auschwitz foi consequência de quê? Da construção do quê? Do Terceiro Reich, de um terceiro império, né? De uma revolução, exatamente. Né? E aqui o Alinsky ele faz uma menção a Marx, quando Marx ele cita aquela máxima de Goethe, que diz que tudo que existe merece perecer. Então nós vamos ver realmente que no coração dessa mentalidade revolucionária está o quê? Um profundo ódio ao sistema como ele existe e o desejo de construção de um império, mesmo que esse império se torne depois um inferno, não importa o que será desse império. Outro dia eu estava dando uma olhada numa entrevista na Folha de São Paulo com um dos líderes dos Black Blocs aqui em São Paulo, e o repórter dizia assim, mas afinal de contas, vocês estão lutando para quê? E ele dizia, nós não sabemos exatamente pelo que nós estamos lutando, mas nós sabemos que vai ser algo muito incrível e brilhante. Isso, quando Lula dizia que o tipo de socialismo que o PT queria para o Brasil, ele ainda não sabia exatamente qual seria, também tem muito a ver com isso. Essas pessoas elas não sabem o que elas querem. Inclusive, o nome da tese de Hillary Clinton sobre Saul Alinsky tem o nome Existe apenas a luta, There is only the fight. Então, é um pragmatismo político focado basicamente na luta política e na destruição do sistema e pronto. O que vai ser depois que nós construirmos esse império, nós não sabemos. Né? E aqui fica até a pergunta, né? Se você cria uma massa de seguidores e você os treina
para serem especialistas em mentir, em trapacear, em roubar, em fraudar, como é que depois que você tomar o poder, você vai fazer com que essas pessoas, a partir dali, se transformem fundamentalmente em pessoas caridosas, igualitárias, respeitosas? Você vai baixar um decreto? Né? Isso nos lembra também, ainda um pouco falando sobre Lúcifer, daquela da tentação inicial da serpente para Adão e Eva. Qual que foi? O que a serpente suspirou? Vocês se lembram? Será como Deus. Vocês serão como deuses, né? Então Lúcifer diz o seguinte: vamos nos rebelar contra o sistema, porque se vocês se rebelarem contra o sistema, vocês serão como deuses. E aí a Eva mordeu lá a maçã. Tem um padre amigo meu que ele diz o seguinte, que a serpente, vejam como a serpente ela era muito realista também, né? Então Adão saiu para trabalhar, na época não tinha celular, nem internet, nem Facebook, e a Eva não tinha ninguém para conversar. E mulher gosta muito de conversar, né? Então a serpente foi lá, foi bater um papo com a Eva, estava lá querendo conversar, fazia tempo, não tinha ninguém, né? Mas brincadeiras à parte, nós vemos assim essa tentação fundamental do ser humano de ser como um Deus. E quais são as 3 características de Deus? A onipotência, a onipresença e a onisciência. Isso nós vemos, o Estado totalitário, ele tem como desejo último se apropriar dessas 3 características. Olha só esse escândalo das espionagens aí do Barack Obama. Isso é um desejo ou não de onisciência total sobre tudo que as pessoas estão dizendo, escrevendo e falando, né? O pacto social que nossos antepassados fizeram lá atrás com o Estado, para que o Estado os protegesse, empoderou o Estado, materialmente falando, num nível que hoje, os Estados eles têm a hegemonia da violência num nível nunca pensado na história da humanidade, né? Que é a onipotência de destruição. E depois a onipresença, né? A onipresença, por exemplo, na Europa ela é muito clara. Você vai no meio do mato, na Espanha, achando, bom, aqui não tem presença do Estado. Aí você vai fazer um xixi lá no meio da árvore e vem um guarda florestal. Isso, na Europa, por exemplo, ela é algo muito marcante. A presença do Estado em todos os lugares, em todos os lugares. Não que o Estado seja o demônio, não é isso. Mas o desejo de um Estado totalitário vai carregar esse desejo de ser como deuses. E o desejo de ser como deuses também se reflete no desejo da criação de um novo mundo e da criação de um novo homem. E nós vamos ver o que nesse sentido. Por isso que muitas pessoas dizem que por trás do movimento marxista existe uma certa fé no Estado que se traduz por uma religião política. E isso é verdade. Nesse desejo da criação de um novo homem e de um novo mundo, pela essa mentalidade revolucionária, você também tem a tábua da salvação deles, os 10 mandamentos, que é o que? A agenda politicamente correta. Se você não segue a agenda politicamente correta, você não merece estar dentro do sistema e você é expulso do sistema. Fundamentalmente é isso. Então, é muito interessante que Saul Alinsky tenha começado o livro dele fazendo essa dedicatória a Lúcifer, porque isso nos revela muito da batalha espiritual também que está envolvida, que não é à toa que os conservadores, em sua maioria, são cristãos, espíritas, judeus, são pessoas que são religiosas, são pessoas que não se colocam no lugar de Deus, né? E os líderes totalitários, eles sempre vão se colocar no lugar de Deus. Então, continuando um pouco aqui sobre o livro, a gente só está só na primeira página do Saul Alinsky, né? Vocês devem estar desesperados, né? Mas eu prometo que eu vou acelerar aqui. Então, como eu dizia, o Saul Alinsky ele escreveu esse livro para ensinar uma metodologia de tomada de poder para os seus amigos revolucionários. Então, o livro todo dele vai ser, basicamente, um chacoalhão nos liberais, nos progressistas, até anarquistas, de como eles devem se organizar para a tomada de poder. Ele diz que apenas uma
massa organizada será capaz de criar um sentimento de frustração e de desilusão geral nas pessoas que os façam desejar uma mudança fundamental na sociedade. Então, ele diz o seguinte, como um organizador, eu começo com o mundo como ele é, e não como eu gostaria que ele fosse. Isso de aceitar o mundo como ele é, não enfraquece de modo algum o nosso desejo de mudá-lo para o que nós acreditamos que deveria ser. É necessário começar aonde o mundo está, se nós vamos mudar o sistema para o que nós achamos que deve ser. É isso que significa trabalhar o sistema. Então, Saul Alinsky, ele é um realista político. Ao contrário dos seus amigos dos anos 30, dos anos 60, ele não vai enxergar o mundo como ele gostaria que o mundo fosse, mas ele vai enxergar o mundo como ele é. E para Saul Alinsky, o mundo como ele é um mundo de corrupção, ele é um mundo de violência, é um mundo maquiavélico. Então ele vai começar no mundo dessa maneira. É claro que isso é uma meia-verdade da realidade, mas é aí que ele se apodera. E é interessante porque no speech da Michelle Obama, quando o Obama foi eleito presidente, ela disse o seguinte, ela disse, quando ela conheceu o Barack Obama, ela viu o Barack Obama discursando, que é o que ele faz realmente, a única coisa que ele sabe fazer. E ela viu o Barack Obama discursando e ela disse o seguinte, and Barack stood up that day and he spoke words that have stayed with me ever since. He talked about the world as it is and the world as it should be. Né? Essas frases não são do Barack Obama, essas frases são do livro do Saul Alinsky. São as palavras do Saul Alinsky. Nós não devemos olhar o mundo como ele deveria ser, mas o mundo como ele é. E então nós vamos fazer o mundo como ele deveria ser. E isso é importante para quê? Para uma adequação da venda desse projeto para as pessoas. Por isso, a torção das palavras, a flexibilização dos termos vai se tornar uma ferramenta fundamental para a venda desse projeto para as pessoas. Né? Então, o Saul Alinsky, ele diz o seguinte, qualquer mudança revolucionária deve ser precedida primeiro por uma atitude passiva, não desafiadora, diante das massas. Ou seja, primeiro você precisa vender uma imagem quase poética e muito vaga a respeito do que você quer fazer, para depois que você assume o poder, então você fazer o que você quer. Então, eu vou fazer uma plataforma política falando só sobre mudança, change, yes we can. Ou, por exemplo, agora como o PT está fazendo, já antecipando as eleições de 2014, dizendo as mudanças não podem parar, vamos avançar nas mudanças. Né? Então é um termo muito vago, muito genérico, mas isso prepara as pessoas para um sentimento de que realmente é preciso mudanças, né, na sociedade. Então eu vou endossar pessoas que estão dizendo isso. E isso também, o ministro Barroso outro dia fez uma sabatina também, onde ele disse isso, que toda a tese dele para defender a legalização do aborto em caso de bebês anencefálicos era a mesma para o aborto irrestrito e total até os 9 meses de gestação. Ele admitiu isso. Então, qual que é o método Saul Alinsky aqui nesse sentido? Desse efeito homeopático das palavras. Você começa com casos... Você sempre vai começar a sua agenda revolucionária através das exceções, através de casos que encerram uma grande dose de emoção, né, onde as pessoas se sensibilizam mais. E aí, uma vez que você abre as portas para aquela mudança, aí você não para mais. Tá? Uma pequena consideração aqui sobre essa questão da linguagem é que Saul Alinsky, ele divide o mundo... Ele se diz um não comunista. Mas aqui, quando ele se diz um não comunista, eu entendo que ele é um adepto da mentira e um adepto da desinformação. Então, por que eu tenho que acreditar nele nessa parte, né? Então, quando eu vejo os fatos, eu vejo que realmente ele está querendo me enganar.
né? E ele divide o mundo em 3 grupos, que é o grupo daqueles que têm poder, daqueles que não têm poder, né? E daqueles que têm pouco poder e querem mais. Ora, isso não difere em nada da divisão de Karl Marx entre da luta de classes clássica, né? Entre os proletários, os proletariados e os pequenos burgueses. Isso não muda nada a divisão de Karl Marx entre patrício e plebeu, entre servo e escravo. Não muda absolutamente nada. Ele enxerga o mundo fundamentalmente dividido entre pessoas que têm poder, pessoas que não têm poder e pessoas no meio que querem o poder. E qual que é o grande pepino dos revolucionários, e também era para Alinsky? Era esse grupo do meio. Aqueles que têm um pouco de poder e querem mais. Que é quem? A classe média. Somos nós. Por quê? Porque a classe média ela é imune naturalmente contra o mito da luta de classes e da imobilidade social. Porque para os marxistas, para os esquerdistas, a economia e a política é um jogo de soma zero. Para eu ter alguma coisa, alguém precisa não ter. Isso é um mito que já foi refutado milhares de vezes. Mas é aí que está. Nós não ganhamos o jogo político refutando racionalmente, porque esses caras estão jogando com a mentira com a gente, né? E por que a classe média é um pepino? Porque esses caras, pessoas que acabaram de sair daquela classe, daqueles que não têm nada e começaram a ter alguma coisa. Então eles estão amando o sistema. O cara não tinha nada, chegou aqui em São Paulo sem nada, uma mão na frente e outra atrás, agora ele já tem um emprego, ele já consegue pagar o aluguel dele. Opa, agora ele conseguiu juntar um dinheiro suado, comprou lá um iPhone 5 na Paulista. Daqui a pouco ele já está com um financiamento de uma motinha. E esse cara vai ouvir alguém falando sobre mudança? Esse cara não quer mudar de modo algum. Ele quer manter o que ele tem. Inclusive foi a plataforma de reeleição do Lula, como a gente tinha comentado, né? Não troque o certo pelo duvidoso. Ele estava falando justamente para a classe média. É claro que naquele momento os revolucionários eram os conservadores, eles queriam se conservar no poder, né? E por isso que nós entendemos porque Marilena Chaui diz que a classe média brasileira é composta por quê? Que ela falou? Por terroristas, né? A classe média brasileira é uma classe formada por terroristas, por ignorantes, por racistas, fascistas, homofóbicos. Por quê? Porque a classe média para eles é um pepino. Eles não acreditam na luta de classe. Eles não querem mudança. Eles estão amando o sistema de meritocracia. Eles estão amando ter uma ascensão social. Eles querem deixar uma herança para os filhos deles, que já estão fazendo um WhatsApp lá, estão fazendo uma escola de inglês, e já estão entrando num hotel e estão ganhando mais que os pais. Estão gostando disso. Então eles não querem revolução. Então por isso o Saul Alinsky ele vai dizer da importância de você tratar bem do seu discurso, da sua palavra, da maneira como você, no fundo, cria uma nova língua, né? Uma nova língua que comunique a revolução para a classe média sem os assustar. Eu trouxe um videozinho aqui para vocês que é demais isso aqui, que é a prova viva disso que eu estou falando, que é a evolução do Obamacare. Linguisticamente falando, tá? Então a gente vai ver aqui um vídeo mostrando a evolução de como a esquerda americana e o Partido Democrata nomeava o Obamacare. Então eu vou colocar aqui para vocês verem. I like the term Obamacare. We passed Obamacare. Yeah, I like the term. We passed it. Because I do care. Obamacare is on my list. I apologize, Mr. President. I use that term with all respect, by the way. Good. Lock in tight on Obamacare. 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 Until it's working really well, and then they're going to stop calling it Obamacare.
They're going to call it something else. They're losing their existing assurance plans under Obamacare. Latest on Obamacare Obamacare fiasco. Obamacare fiasco. Never-ending Obamacare fiasco. Obamacare. Implement and improve the Affordable Care Act. 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 Affordable Care Act. The 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 Affordable Care Act, as I call it, as always called it. Então, o Obama lá, ele diz assim, bom, vamos chamar de Obamacare até que fizer muito sucesso. Depois que fizer muito sucesso, aí eles vão mudar o nome. Né? E foi justamente o contrário. Depois que os americanos viram a mentira do Obamacare, eles trocaram o nome de Obamacare e se transformou então em Affordable Act. E no final a Nancy Pelosi diz assim, não, the Affordable Act, as I always call it. Como eu sempre chamei de Affordable Act. Agora que Obamacare se transformou um sinônimo de uma mentira, você troca então o nome. E é por isso que eles estão sempre trocando de nomes. E é por isso que o demônio também tem um monte de nome. Lúcifer, demônio, Beelzebub, Satã, bicho ruim e tudo mais. Eles estão sempre trocando de nome. Né? Não sei se vocês viram a briga do PT com a imprensa golpista, né? Vocês ficam chamando de mensalão. Não, é o julgamento, processo criminal XPTO, não é mais mensalão. Né? Então, para essas pessoas é importante você não dar o nome aos bois. E é por isso que o movimento revolucionário ele se transformou quase em invencível hoje em dia. Porque a capacidade de se camuflar sob os nomes mais variados do mundo é quase infinita. Né? E eles torcem mesmo a linguagem, né? Presidenta, né? É mais um exemplo disso. Né? Vocês devem estar reparando que muito da ética de Saul Alinsky ele recorda um pouco a Maquiavel, não é? E o Príncipe. E ele também assume isso. Em um determinado momento do livro ele diz: Maquiavel escreveu O Príncipe para aqueles que têm o poder se manterem no poder. Eu escrevi a regra para radicais, para aqueles que não têm o poder, em como ter o poder. E aqui ele admite, através... É engraçado essa questão espiritual que a gente comentou. Todo o livro está recheado de citações bíblicas. É importante para eles isso. Muito provavelmente também para atingir a classe média. E num dos capítulos mais importantes, ele começa com um epígrafo do livro de Jó, onde diz o seguinte: a vida do homem sobre a terra é guerra. E lá, então, ele dá uma livre interpretação dessa frase que nem Lutero e Calvino poderiam fazer, nem ninguém, nem Mormon ou Edir Macedo. Então, aqui ele cria essa religião nihilista, com todas as forças. Né? Ele está vendo que um livro da Bíblia está dizendo isso. Então qual que é a lógica de Saul Alinsky? Se a vida do homem sobre a terra é guerra, a política faz parte da vida. Então a política também é guerra. E por que é guerra? Porque é um jogo de soma zero. Se alguém tem alguma coisa que eu não tenho, é porque esse cara roubou de mim. Então eu tenho um inimigo. E eu preciso destruir esse inimigo com todas as minhas forças. Então, para Saul Alinsky, numa guerra, vale tudo. Eu estou tendo aula de inglês com um cara bem curioso. Esse cara, ele era um mariner na Inglaterra. Ele está no Brasil. É bem gringo mesmo, usa essas camisas floridas. Ele já está há 2 anos, mas ainda está desse jeito. E ele lutou em 2 guerras. E ele me diz uma vez ele me disse uma coisa que me fez entender muito a mentalidade de Saul Alinsky. Ele diz o seguinte, que lá na guerra, se você está na linha de frente e você vê alguma coisa se mexendo na linha de fronte, você vai matar esse cara. Você vai atirar. Porque o risco de você morrer libera um instinto de sobrevivência que se impõe à ética. E ele diz o seguinte: eu prefiro ter remorso quando eu for velhinho, lá na minha cadeira de roda com isca, e lá eu vou ter remorso. Todas as pessoas que eu matei injustamente. É horrível falar isso. Né? Mas
isso revela muito desse pensamento de guerra. Então, mate politicamente primeiro o seu oponente, depois você vai ver se era para fazer aquilo ou não. Então, quando a gente vê a aliança do PT com os seus principais inimigos de carreira, nós entendemos isso. Então, se agora vale atacar o Maluf, vamos atacar o Maluf. Se agora vale atacar o Sarney, vamos atacar o Sarney. Depois a gente faz uma aliança com ele. Depois a gente se arrepende e tudo mais. Então, primeiro você destrói o teu inimigo. E Alinsky, ele caminha nessa direção. E para ele, esse é um preço razoável para um futuro brilhante. O Eric Hobsbawm, que a gente já tinha comentado na palestra do David Horowitz, né, que ele dizia que se o futuro brilhante prometido por Stalin tivesse chegado na União Soviética, aqueles milhões de mortos teriam valido a pena. Hobsbawm também tem um livro dele, onde ele vai narrando a história da máfia italiana, onde ele também chega bem próximo disso. Ele dizia o seguinte, que as máfias italianas, elas nasceram de uma necessidade de guerra. Aquelas pessoas se sentiam injustiçadas pelo sistema, então eles começaram a tomar de volta, através dos capo-regimes. Né? E isso faz todo sentido quando a gente lembra também Saul Alinsky na gangue de Al Capone. Né? E é daqui que ele vai tirar boa parte das regras para obtenção de poder que a gente vai ver daqui a pouco. Né? Aqui também a gente vai ver uma satisfação na destruição do sistema muito grande. Para vocês terem uma ideia, o Barack Obama, quando ele foi advogado daquela Acorn, que chegou a ser a maior ONG americana, com milhares de afiliados, a Acorn, foi uma ONG que ela tinha um faturamento milionário anual, ele recebia fundos do governo, e depois ele foi fechado, a Acorn. Por quê? Durante a época do Barack Obama, lá como advogado de defesa. A Acorn foi acusada e depois foi comprovada toda uma tática de fraude de eleições municipais na região onde ele estava instalado. O maior escândalo eleitoral da história dos Estados Unidos aconteceu justamente numa ONG de Saul Alinsky, onde o Barack Obama ele estava agindo como advogado de defesa. Mas se você perguntar, essas pessoas que foram pegas nessa fraude eleitoral, elas sentem algum remorso? Eles não sentem nenhum remorso. Por que eles não sentem nenhum remorso? Assim como nós vemos agora, por exemplo, as moções de defesa do PT pelos mensaleiros, existe um orgulho, uma satisfação na criminalidade dessas pessoas. Por quê? Porque para eles estão fraudando um sistema que já é uma grande fraude. Então não é errado na mente deles. O sistema eleitoral, como ele já é uma fraude. Então eu colocar um amigo meu no poder que vai trazer um futuro brilhante é um dever. Na mentalidade alinskiniana, a certeza dessa utopia que vai instaurar um mundo igualitário, sem mortes, com paz para todos, com comida para todos, com justiça para todos, ele é tão real que você não lutar por essa utopia se torna um crime. Aí sim você se torna um traidor. Né? Tanto que a gente vê, por exemplo, como o Pisolato ele foi fritado pelos outros mensaleiros, porque ele foi uma das pessoas que admitiu lá o desvio de verba e ele foi deixado completamente de escanteio. Né? Depois conseguiu fugir para a Itália. E foi considerado quase um traidor. Mas isso tem muito a ver, porque eles demonstram, o Partido Democrata, os partidos de bandeira vermelha, todos eles demonstram ser um partido comum, um partido que está aqui participando do processo democrático, querendo o rodiziamento de poderes e querendo oposição. Mas é isso que eles precisam falar, porque eles são nihilistas políticos fundamentalmente. Eles odeiam o sistema. Então é isso que eles precisam dizer. E no fundo, se você, de alguma maneira, se você depois acaba se entregando ou denunciando um amigo seu, você vai se tornar um traidor de causa. Um traidor desse futuro brilhante. Né? Por quê? Porque isso é guerra. E numa guerra vale tudo. E numa guerra, a traição é um crime capital.
Um exemplo muito claro disso aconteceu na Universidade de Tulane, nos Estados Unidos. Na época, isso foi em 1971, o George Bush pai era o representante dos Estados Unidos nas Nações Unidas. E ele foi convidado para a Universidade de Tulane para dar uma palestra lá, numa sessão de palestras com figuras públicas. E aí, os radicais e muitos afiliados do Partido Democrata chegaram para o Saul Alinsky, isso foi um ano antes dele morrer, e pediram um conselho para Saul Alinsky. Eles disseram o seguinte: olha, a gente está pensando, como fizeram com o Pondé um mês atrás, lá naquela feira literária, a gente está pensando em levar lá pandeiros, chacoalhos e levar um monte de manifestantes para quando o George Bush for falar, nós vamos fazer então uma grande manifestação para ninguém escutar ele. A palestra do George Bush ia ser a respeito das tentativas do governo Nixon em chegar num acordo de paz na guerra do Vietnã. Então o movimento estudantil, que era contra, foi pedir esse auxílio para o Saul Alinsky. O Saul Alinsky, ele aqui dá uma demonstração clara do que é guerra política para ele. É claro que ele não está falando aqui de matar as pessoas, mas de matar moralmente, de desumanizá-los, de expurgá-los da face da terra, como Lenin dizia. Então, qual foi o conselho de Saul Alinsky? Foi o seguinte: então vocês vão fazer a seguinte estratégia. Vocês vão até uma loja de fantasia, vocês vão comprar todos fantasias da Ku Klux Klan e vão escrever pranchas com os dizeres: é isso aí, George Bush, a KKK apoia George Bush, parabéns, George Bush. E quando o George Bush estiver falando lá, no final das pausas dele, vocês vão levantar essas placas no meio de todos os políticos, no meio de todos os jornalistas, e vocês vão conseguir associar a imagem de George Bush com de um racista. E foi isso que aconteceu. E o George Bush depois, foi muito noticiado de que a Ku Klux Klan, que é o movimento mais racista da história humana, era favorável à agenda política dos republicanos, George Bush. Então, esse é o tipo de mentalidade que nós estamos falando aqui. Né? Isso por quê? Porque para ele a ética dos fins e dos meios é uma criação de São Tomás de Aquino, da Igreja Católica, daqueles que têm o poder e o status quo. E foi criado justamente para impedir a tomada do poder. Aqui a gente chega nessa parte já mais metodológica de Saul Alinsky, que é a parte da organização das massas. Eu não sei se tem alguma ligação direta com a escola de Frankfurt, mas é muito possível que tenha. Porque nos livros de Saul Alinsky ele vai citando um monte de heróis para ele, e todos esses heróis se cruzam. Então ele considera Fidel Castro um campeão da liberdade, ele cita muito Lenin. Eu não me recordo de lembrar alguma citação dele da escola de Frankfurt, mas é possível. Na verdade, para mim, um eixo comum é Antônio Gramsci, com certeza. Né? Antônio Gramsci, com certeza. Aqui tem vários, né? Ouvi dizer, não sei. Um deles que é o PT, né? Aham. É um rapaz bem baixinho, assim. E aí Bom nome. Que é o que você nunca percebe. Na manifestação ele tá sempre escondido em algum lugar lá atrás, aqui ele tá fazendo um negócio. E ele ele sempre posta no Facebook umas frases do Walter Benjamin. Aham. Daí que vem muito isso, que o Walter Benjamin escreve assim, né? Com esses símbolos religiosos. Aham. Aí a frase dele, eles ganharam a eleição aqui agora. E a frase slogan deles é uma espécie de poema que o Walter Benjamin escreveu. Aham. Que ele fala do mundo pegando fogo, né? O anjo do progresso olha pra trás. Uma coisa bem doida, assim. E parece muito com uma... Bom, isso eles aplicam nos princípios do Saul, é parecido. Mas talvez seja até anterior, né? Quando a gente vê os jacobinos
entrando na Catedral de Notre Dame e colocando lá uma estátua da deusa da razão, a gente vê muito já desse elemento espiritual na Revolução, né? Então, mas é bem possível que tenha alguma conexão, sim, né? Então, uma frase fundamental no método de tomada de poder de Saul Alinsky é o seguinte: mudança vem do poder e poder vem da organização. Para agir, as pessoas precisam se juntar. Então ele deixa um pouco mais claro isso. Poder é a razão de ser de uma organização. Quando as pessoas entram em acordo sobre certas ideias religiosas e querem o poder para propagar a sua fé, eles se organizam e chamam isso de igreja. Quando as pessoas entram em acordo em certas ideias políticas e querem o poder para colocá-las em prática, eles se organizam e chamam isso de um partido. Então, para Saul Alinsky, esperar uma mudança revolucionária no sistema através da inércia é simplesmente um wishful thinking. Nunca vai acontecer nada. Se você está esperando porque você é otimista e você leu O Segredo, então você acredita no poder da atração e eu vou atrair tudo de bom para o Brasil, eu vou mandar boas vibes, e nada vai acontecer. A única maneira de você transformar uma sociedade é através da organização das pessoas. E é por isso que ele fundou 44 ONGs durante a vida dele. E por isso que as ONGs dele formaram outros fundadores de ONGs na casa dos milhares de pessoas pelo mundo todo. Isso para quê? Justamente porque ele viu que isso era a maneira como a democracia estava mais vulnerável para as transformações radicais. E se nós formos ver, isso também tem muito a ver com os ensinamentos dele na gangue de Al Capone. Por que Al Capone chegou a faturar $1 bilhão? Porque era uma organização. E era uma organização, e aqui está uma diferença também importantíssima das organizações fundadas nesses princípios de Alinsky, que é a motivação. Usualmente, para Saul Alinsky, organizações elas acabam sumindo da história porque elas eram motivadas a partir de ideais. Para Saul Alinsky, que viu uma organização dando tão certo para o mal, para o crime, que era a gangue de Al Capone, ele entendeu que a única motivação possível é o autointeresse. Que vantagem Maria leva? Então, numa gangue, qual que é a vantagem de um soldado? Ele tem acesso a poder financeiro imediato. Mata aquela pessoa e você ganha dinheiro. Rouba aquele banco e você ganha dinheiro. Então, o autointeresse está muito presente. Então, para ele, o papel de um organizador de comunidades era o papel de um concentrador de poder que iria, através da criação de um autointeresse comum, não é um ideal, é um autointeresse comum, iria então conseguir mobilizá-los para conseguir aquilo que eles quisessem. E aqui, Saul Alinsky ele vai fazer uma das suas máximas, que é: The issue is never the issue, is always the revolution. Ou seja, o problema nunca é um problema, é sempre a revolução. Tanto faz se um grupo de pessoas tem um problema, e se esse problema ele é um problema financeiro, um problema social, um problema moral. Se aproprie desse problema, porque através dele você consegue a sua revolução, você consegue a sua mudança. São as palavras dele. Eu me lembro que eu estava na França em junho, no período das manifestações aqui em São Paulo, né? E eu me lembro de entrar no Instagram e ver aquelas fotos tão lindas, né, dos idealistas, e uma foto que varreu o popular, a categoria popular do Instagram, era uma menina que dizia assim: desculpe o transtorno, estamos transformando o país. Aí uma outra, depois, era assim: não é por 20 centavos. Né? E essas duas frases, para mim, explicam muito esse pensamento. Não é o 20 centavos. The issue is never the issue. Não é os 20 centavos nunca. É sempre o conflito. Ora, para mim, esse caso de junho, ele é um estudo de caso da aplicação dos métodos de Saul Alinsky.
Se o prefeito Haddad chegasse logo depois de empossado e dissesse: eu quero aumentar o IPTU, o que ia acontecer? Ele ia ter uma rejeição brutal. E o oligopólio do transporte público aqui em São Paulo, aumentando 20 centavos no transporte público, os 20 centavos ficaria para quem? Para as empresas de transporte público, não ficaria nada para a prefeitura. Ora, quando começou as primeiras manifestações ali perto da Paulista, e eu ficava olhando as fotos das manifestações, com as bandeiras Juventude Marxista, ou, eu não lembro como que era, mas ele rimava, era algo assim, ou os 20 centavos abaixam ou São Paulo para. Aí tinha lá a bandeira do PSOL, bandeira do PCdoB, bandeira do PSTU, todas aquelas bandeiras vermelhas, mais une, Juventude Marxista. Bom, é impossível você não ver ali claramente uma organização de massa se apropriando de um pretexto para gerar um avanço da agenda esquerdista naquele momento, que é o quê? Justamente o aumento do Estado. No final das contas, os 20 centavos foram diminuídos e o aumento do IPTU chegou como um pretexto para cobrir os 20 centavos. Só que o aumento do IPTU não só vai cobrir os 20 centavos, mas vai cobrir muito rombo também na prefeitura e vai gerar mais empregos para os militantes, etc. Né? Quando a gente vê, por exemplo, a questão dos mais médicos cubanos, né? Aqui também foi uma outra situação. Nós sabemos que os médicos cubanos já estavam aprendendo, tendo aulas de português e aulas de SUS há mais de ano em Cuba. E o Mais Médicos foi anunciado quando? Foi ali em junho, quando a Dilma, pela primeira vez, se apresentou na TV, dizendo que uma resposta, que ela ouviu o clamor das pessoas, o clamor das ruas, e por isso estavam trazendo médicos cubanos. Isso já estava lá há mais de um ano. E ela diz também que eles iriam fazer um plebiscito pela reforma política. Aí você entrava no site do PT e via lá o conteúdo da agenda do programa de governo, das metas partidárias, escrito há muito tempo. E lá estava como uma das metas principais, plebiscito para a reforma política. Quer dizer, então, você está sempre à procura de uma desculpa, de um conflito, que muitas vezes você organiza, e aí então você vem com uma solução anexada com um benefício social, de modo a avançar a causa. Isso é puro método de Saul Alinsky. Tá? Posso pedir? Isso está na retórica grega. Briga com Sócrates, com Borges, é absolutamente isso. Eu diria que Alinsky atualizou isso daí. Mas possível. Absolutamente tudo. A questão de as pessoas vão entender palavra, mas nunca a semântica. Isso está denunciado há muito tempo. Sim. Talvez não tivesse lá no horizonte dos gregos escrito como um guideline para você ser assim, mas o fundamento disso, the issue is never the issue. Isso é manjado. Você vai achar texto de Aristóteles, de Platão falando, questionando absolutamente isso. Agora, o que me parece, aí teria essa questão de atualizar, por dizer em linguajar de hoje, mas não estou vendo uma grande novidade. A política sempre foi assim, antes dele. Eu na verdade, assim, eu também acredito que muitos desses pontos já estavam presentes ali. Né? Como a gente viu mesmo na Revolução Francesa, você tem muito disso. Sim. O grito pela fraternidade, igualdade e solidariedade dizimou milhares de pessoas. Né? Esse é um instrumento retórico. É um instrumento retórico que está presente lá já. Né? Mas nos Estados Unidos você teve uma mudança drástica. O Partido Democrata Republicano não era tão diferente assim. Bom, a gente está celebrando agora 50 anos da morte do Kennedy, né? O Kennedy foi um grande estadista. E o Kennedy não comungava dessas ideias. E estava no Partido Democrata. Então a gente vê realmente, assim, ali houve um break-even, ali teve uma divisão de águas muito grande. E você teve eu acho que a contextualização de todo esse mundo, de todas essas estratégias, para um movimento dirigido à tomada de poder, ele acabou ganhando
ganhando um fôlego completamente novo, né? E depois ele foi ser usado também para para ocupação de postos nas universidades, na imprensa, em toda a cultura. Havia um grande valor da mentoria específica dele naquele contexto. Isso, sem dúvida. Mas como um fluxo teórico. Não, ele não é um inventor. Um cara que se gaba da mentira e da trapaça, porque ele não vai estar se apropriando de outras ideias, né? Não tem. Mas uma coisa que a gente consegue ver realmente uma mudança grande na sociedade é essa explosão das ONGs, né? Hoje no Brasil existem 200 mil ONGs. Claro que tem muita ONG séria, né? Você tem hospitais filantrópicos, você tem, enfim, uma série de lares de caridade, mas você também tem uma explosão de ONGs que são de cunho fundamentalmente político e que existem para a criação de lobby na Câmara, né? Se a gente vê, por exemplo, as grandes mudanças desde 1960 no mundo vieram com o endosso dessas organizações. Então, o caso o Roe vs. Wade, por exemplo, teve um grande papel ali as fundações Rockefeller, MacArthur e Ford nos Estados Unidos. Já caminhando para os finalmente, né? Uma parte do livro, o Saul Alinsky, ele vai falar sobre a ética dos meios dos fins. Eu vou ler aqui rapidamente para vocês. São regras para essas organizações. Então, uma vez que você... vai ter uma desapropriação de terra aqui numa favela. Então, vai até lá, organize essas pessoas e ensine a eles o conflito e essa ausência de ética para a conquista do poder. Então, por exemplo, para ele diz o seguinte: na guerra, o fim justifica quase qualquer meio. A preocupação com a ética aumenta com o número de meios disponíveis e vice-versa. Ou seja, se você tem ferramentas para a revolução, você não tem que ter ética. Se você não tem ferramentas para a revolução, aí você vai pensar sobre a ética, né? A moralidade dos meios dependem do quanto os meios estejam empregados em um momento da derrota iminente ou vitória iminente. Outra parte importante, a regra número 10 dele: você deve fazer o que puder com o que tiver em mãos e adorná-lo com tons morais. Isso é maquiavelismo puro, né? E aqui ele cita, inclusive, nessa parte, ele cita um trecho de Lenin. Lenin diz o seguinte: os capitalistas vão nos vender a corda que nós vamos usar para enforcá-los. E ele cita também, por exemplo, a tática de Gandhi, né? Então, Gandhi também, ele segundo Alinsky, ele se adornou de uma áurea pacifista porque a Índia, naquele momento, estava completamente desarmada. Nas guerras seguintes, a Índia já tinha as armas e então não teve pacifismo nenhum, né? Então, quais são as suas armas disponíveis? Aqui que faz parte daquele realismo. Eu vejo o mundo como ele é. Então, por exemplo, o Genuíno e o Dirceu vão ser presos, não tem jeito. Mas como eu posso adornar isso de tons morais? Eles são heróis. Eles são vítimas. Eu vou capitalizar em cima de qualquer situação. Então, isso é interessante também nas manifestações de junho. Começaram com grupos esquerdistas. Depois a classe média foi até as ruas, começou a rasgar bandeiras vermelhas, começou a queimar bandeiras vermelhas e começou a nomear os políticos no poder. Qual que foi a ação, então, de catraca livre, de black blocs e afins? Nós estamos saindo das manifestações porque está ficando muito violenta. Né? Aí depois que a classe média voltou para casa, eles voltaram para as ruas. Né? Então, olha, não interessa a situação, você vai adornar de tons morais. Né? Regra 11, importante: os objetivos devem ser verbalizados em termos gerais, como liberdade, igualdade, fraternidade, do bem-estar comum, busca da felicidade ou pão e paz. Né? Então, basicamente, a tática de Saul Alinsky para o organizador de comunidade é tirar qualquer resquício de idealismo e de ética, da ética, digamos, cristã dessas pessoas, racionalizar
o livro dele todo é uma grande racionalização para a destruição do sistema, né? Mostrar como eles são os oprimidos, os injustiçados, e que é preciso que realmente eles vão para a guerra política para instaurar o reino da liberdade, né? E depois você entra nas 13 táticas para o poder, que é a parte mais famosa do Saul Alinsky, que eu vou ler aqui para vocês. Então a primeira regra: poder não é apenas o que você tem, mas o que o inimigo pensa que você tem. Aqui entra todas as táticas dos boicotes, né? Então, e ele conta no livro dele alguns exemplos que ele deu para os amigos dele na época, né? Então ele conta, por exemplo, de uma grande rede varejista que eles queriam fazer uma manifestação contra aquela rede varejista. Então, lá na fundação dele, ele ensinou a toda aquela massa de pessoas a fazerem compras por telefone da rede varejista, e depois, quando eles recebessem a mercadoria em casa, eles iam renegar o produto, gerando um enorme prejuízo não só para a rede varejista, quanto para todas as empresas de logística. Então, você cria a estratégia e depois você deixa vazar. Uma vez que isso vaza, você consegue o que você quer. Ele conta, por exemplo, de um outro blefe. Isso na prática é uma técnica de blefe que ele deu para... Eles queriam fazer uma manifestação contra uma orquestra sinfônica, né? E aí ele aconselhou que comprassem 200 assentos reservados para negros naquela orquestra, e 1 hora antes do início do concerto, todos aqueles 200 negros tinham que comer 1 quilo de feijão. E quando eles chegassem então na orquestra, eles iriam passar todo o concerto com consequências gasosas. E depois aquela orquestra seria conhecida como a orquestra da flatulência. E pronto, aí você destruiu a reputação daquela orquestra. Então, esse é o tipo de tática dele. Depois, a tática número 2. Nunca vá além da experiência da sua comunidade. Isso explica muito do insucesso, por exemplo, dos republicanos e dos direitistas também, no Brasil e nos Estados Unidos. Se você é um branco rico falando em nome de negros pobres, você está indo além da experiência da sua comunidade representada. Então você não vai gerar identificação nenhuma, né? E isso em debate político é vital. Você nunca pode ir além da experiência da sua comunidade. Você tem que ficar... Então, essa é uma regra que ele coloca para um organizador político: deve respirar, comer e viver a experiência da sua comunidade. Nesse momento, ele está pronto para a tomada de poder. Depois, sempre que possível, fuja da experiência do seu inimigo. Isso é claro, né? Então, num debate político, na tomada de poder, eu vou sempre falar do que o outro não sabe e do que a minha comunidade sabe. Então, isso eu ganho coesão com a minha comunidade e eu balanço o meu inimigo. Depois, para mim essa é a mais importante: faça o seu inimigo sucumbir pelo seu próprio livro de regras. O que isso significa? Saia caçando incoerências no seu inimigo. E aqui eu fiquei muito satisfeito de ver, por exemplo, a direita brasileira usando essa 4ª regra de Saul Alinsky contra os esquerdistas pelo Rodrigo Constantino, agora no livro dele A Esquerda Caviar, que é uma compilação de esquerdistas que não vivem sobre o seu próprio livro de regras. Então, lá nesse livro, o Rodrigo Constantino vai mostrar grandes líderes da mentalidade revolucionária, vitimista nos Estados Unidos, como a Oprah, por exemplo, que é uma das mulheres mais ricas dos Estados Unidos e que distrata todos os seus funcionários. E, no entanto, ela fez a vida em talk shows, onde ela está lá sempre consolando as minorias, os pobres e as vítimas, né? Então isso é um exemplo claro de fazer o seu inimigo perecer sobre o seu próprio livro de regras. Uma vez eu vi uma entrevista do Michael Moore, por exemplo. Michael Moore gritando contra o capitalismo.
Aí o jornalista pergunta assim, tá, mas você está aí falando para queimar o capitalismo, o que você tem de alternativa? Aí ele diz, olha, Jesus Cristo foi socialista, eu acho que cristianismo é ser socialista. Aí você digita no Google, Michael Moore's House, aí você vê lá uma mansão faraônica, né? Então socialismo com o dinheiro dos outros, tudo bem, né? Então essa é a quarta regra de Saul Alinsky. Mas muitas dessas regras deveriam ser usadas pelos conservadores. Quinto, o ridículo é a arma mais poderosa do ser humano. Ridicularize o seu inimigo. Essa também, desde 1789, vem sendo usada muito bem. Contra católicos, por exemplo. Né? Então a gente vê muitas vezes católicos e conservadores tendo muito medo de se expor em público com medo do ridículo. Com medo de ser chamado de misógino, sexista, homofóbico, obscurantista, o que for. Esses rótulos são criados sob medida para neutralizar o inimigo. Isso é uma coisa que o Olavo de Carvalho fala muito, né? Uma vez que você perde o medo de ser ridicularizado, você tira a principal arma do seu inimigo na batalha política. Por exemplo, no Facebook tem alguns exemplos bons agora, surgindo. Tem uma página que chama Passando um Trotsky. Vocês já viram? Passando um Trotsky tem lá 70 mil seguidores e é basicamente a tática da ridicularização usada contra comunistas. Né? Tem um outro que é o General Gatinho Comunista, onde o General Gatinho Comunista faz lá vários apelos contra os cães opressores. Né? Então ele fala sobre a guerra entre gatos e cachorros. Tem lá uns posts bem divertidos mostrando eles cachorros presos, e aí tem uns títulos assim, justiça social e tal. É a tática da ridicularização. Tem um outro muito legal que chama Comunista de Rolex. Essa página também é bem divertida, mostra o fascínio dos líderes comunistas por Rolex, né? Tem um outro que é o meu professor de história mentiu para mim. Enfim, tem vários, muito bons, que trabalham bastante isso. Né? Eles trabalham tanto a ridicularização contra a regra anterior, como a regra anterior. Depois, uma outra tática que nos faz entender muitas coisas é a tática 7, que diz o seguinte, uma estratégia que se arrasta por muito tempo se torna um obstáculo. Eu me lembro quando eu era criança, no começo, né, estava, sei lá, no primeiro, segundo ano, terceiro, não lembro. E começaram, então, as primeiras transmissões de horário eleitoral, né, na redemocratização do Brasil. E eu me lembro que absolutamente todos os espaços de vereadores e prefeitos de partidos de esquerda era contra o FMI e contra o neoliberalismo. Chegava uma hora que você vai... eu não sei o que é o neoliberalismo e o que é o FMI, mas eu já estou gostando deles, porque esses caras são muito chatos. Né? Então, se você insistir muito tempo numa única estratégia, isso se torna um asco para as pessoas. E aqui Saul Alinsky ele vai trazer um princípio para isso, que é o seguinte, ele diz o seguinte, tenha sempre um novo problema no banco. Né? Então, você precisa realmente ter uma caixa de Pandora recheado de problemas e de questões que vão trazer novidade para o teu processo de tomada de poder. Né? Então, sempre que você vê um ativista, por exemplo, uma pessoa trocando o nome dele no Facebook, botando o sobrenome Guarani Kaiowá, você já sabe que esse cara... ele é a favor disso, daquilo. Sempre vem junto, é tudo em pacote, né? É igual quando você pede batata frita em lugar não muito bom, que você pega uma batata e vem 8, assim, sempre vem em bloco, né? Então, para ele, isso é importante não só para você dar vitalidade para o teu movimento, mas também ele explica a necessidade de você ter muitos e muitas ONGs. Então você tem que ter ONG de tudo, a respeito de todos os assuntos, e essa máquina toda vai depois atuar a seu favor.
E vai gerar também um efeito cumulativo na mente das pessoas de que, caramba, o mundo tem tanto problema, né? Eu preciso realmente... eu não vou fazer nada para mudar o mundo, mas também não vou me opor a quem queira mudar. Né? Isso é importante. 8. Oitava tática. Mantenha a pressão com diferentes táticas e ações e utilize todos os eventos do período para o seu propósito. Aqui é um pouco daquilo que a gente já tinha falado das manifestações de junho. Né? Não importa o que aconteça num período, você vai tirar proveito de todos eles. Aí você mente à vontade, faz o que você quiser, coloca adornos morais e pronto. Tática 9, que remete à primeira. A ameaça geralmente é mais aterrorizante do que a coisa em si. Isso é uma coisa que eu acho que conservadores e direita deviam aprender um pouquinho. Então é o seguinte, se vocês vão invadir uma entrevista do Pondé e não vão deixar ele falar, então eu preciso também, eu não posso deixar isso grátis para eles. Eu tenho que dizer, olha, na próxima entrevista do Pondé, a gente vai estar aqui com câmeras, vamos filmar todos vocês e vamos colocar depois no YouTube e vamos taguear quem são vocês que estão fazendo essa baderna. Aí você disser, não, a gente então coloca capuz, então leva ovo e taca ovo nesses caras. Você tem que ter algum tipo de payback aí. Né? Não é possível simplesmente você ser humilhado e derrotado publicamente o tempo todo. Até porque nós somos maioria. Né? E eles usam muito bem, sabendo que a maioria é composta de cristãos e que cristãos dão o benefício da dúvida, eles usam o benefício da dúvida contra a gente. Né? Então, a 10ª tática. A maior premissa para táticas é o desenvolvimento de operações que irão manter uma pressão constante na oposição. Né? Então, isso significa o seguinte, você vai usar a máquina de rótulos e não vai parar nunca. Se esse cara foi pego mentindo, você vai dizer que ele é mentiroso pro resto da vida. Né? E por aí vai. Você não pode parar a pressão nunca. Depois 11. Se você produzir um efeito excessivamente negativo e profundo no oponente, isso poderá se voltar contra você. Então aqui ele fala da cautela que você também tem que ter, justamente para isso. Daqui a pouco o pessoal está jogando ovo na gente, então calma, né? Não pode ser excessivamente negativo o tempo todo. Depois, 12. O preço de um ataque bem sucedido é uma alternativa construtiva. Então isso é muito simples. Eu estou vendo uma manifestação nas ruas, eu estou vendo, sei lá, uma manifestação na faculdade, eu estou vendo uma manifestação aonde for. Perceba quem tá ganhando vantagem nisso tudo. Então você vai entender quem está por trás. Né? Porque o preço de um ataque bem sucedido é uma alternativa construtiva. E 13, escolha o alvo, congele-o, personalize-o e polarize-o. Justamente isso. Você precisa dar um nome ao teu inimigo. Se você não dá um nome ao teu inimigo, fica tudo muito no ar. Então, para Saul Alinsky é fundamental você realmente ter um alvo. Um alvo, né? Bem definido, para onde o ódio vai ser polarizado e aonde você realmente vai conseguir destruir o teu inimigo. Uma definição difusa. Definição difusa. Exatamente. Então, é basicamente isso. Né? Eu queria terminar aqui a palestra com uma frase do Saul Alinsky, que também nos dá muito entendimento sobre os propósitos das táticas dele, que diz o seguinte: as pessoas devem se sentir tão frustrados, tão derrotados, tão perdidos, tão sem futuro no sistema vigente, que estejam dispostos a abandonar o passado e apostar no futuro. Então é basicamente isso. Então você vai criar organizações de massa, essas organizações de massa vão agir camufladamente dentro do sistema, ocupando o sistema desde dentro. Desde dentro ele cria o caos, e quando o caos estiver instalado, você capitaliza em cima do caos. Por exemplo, quem criou aquelas empresas hipotecárias nos Estados Unidos, a Fannie Mae e a Freddie Mac? Os democratas, que depois implodiu no governo do George Bush filho. Aqui em São Paulo, né, a gente vê isso muito claramente.
Então o governo do PT fez toda uma agenda de incentivos fiscais para que todo brasileiro tivesse direito ao seu carrinho. Aí agora vamos fazer uma guerra contra o carro em São Paulo. Né? Há alguns anos atrás, um deputado do PT do Ceará entrou com um projeto em Brasília alegando que existiam cursos de medicina em demasia no Brasil. Não podia ter mais tanto curso de medicina no Brasil. 10 anos depois eles vêm acusando os médicos de não irem para o interior. E como tem pouco médico no Brasil, nós vamos trazer cubanos. Então, aqui que você tem a dialética e a maneira como os revolucionários estão sempre trabalhando com as contradições e as soluções, um em curto prazo e outro em longo prazo. Então você cria o caos, apresenta a solução e avança a tua agenda. Então é isso. Não sei se deu para entender, é meio complicado, mas essa era a ideia. Não sei se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode. Eu queria insistir no ponto seguinte: boa parte dessas regras, elas são chocantes para nazistas, inclusive por esse viés. Mas isso tudo tem, 90% disso tem história. 90% disso vai achar regras de retórica, etc. E tem uma questão que me chamou muito a atenção quando eu estudei em retórica grega lá atrás, um recado da briga entre sofistas e filósofos, um recado: nunca defenda o que você quer. Está lá, se não me engano foi Borges ou Sócrates. Você tem que refutar o oposto ao que você queira. O medo do camarada, o medo do indivíduo em aderir a uma agenda construtiva que ele se torna responsável é absurdo. Sim. Ele dá adesão mais ou menos a quem é contra algo, que ele também não sabe muito o que quer. E que se deu errado, era porque era contra, mas não defendia a ideia. Claro. Mas enfim, isso daí vai de uma vez. Dentro de uma perspectiva que eu acho mais triste dessa leitura toda, muito triste, não é alguém catalisar, ordenar isso tudo e colocar como, olha, um guideline de instruções. Mas isso é muito realista, no sentido das vidas individuais são vividas assim. Essa questão, mas é contraditório, o partido propõe isso depois. A vida do ser humano médio é exatamente isso. Absolutamente é perverso. Ele está dizendo o seguinte: os seres, se você trocar essas notas para lá, fala, olha, os tipos são perversos. Entendeu? Então o ser humano realisticamente vai ser perverso, vai adoçar as perversidades das pessoas. Dentro de um certo sentido, isso é muito triste. Se você verificar tudo isso dentro de perspectivas individuais, segue um script rigorosamente realista. É muito o que eu vi de uma grande importância aqui, você ponderou, eu não tinha conhecimento do autor, não conhecia do autor, mas me parece assim, muito mais que eu vou aderir, não uma crítica da questão da ideia, mas ele foi um articulista em concreto. E ele foi além, ou esbarrou no limite, ou aumentou o limite, é que você fala, não ir além das experiências. Ele talvez não foi além das experiências, mas ele usou as experiências de frustração, de medo, vocês são medrosos, vocês são isso. Então incite o ódio nas pessoas. Nesse sentido, me parece muito uma crítica para a pessoa. Biografia perversa. Ele é. O Saul Alinsky, ele tem uma entrevista onde diz o seguinte: eles me chamam de rebelde desde que chamem, porque eu sou um agitador. E o propósito dele é criar agitadores. Né? Por isso que ele faz uma dedicatória ao primeiro agitador, que foi Lúcifer, a quem ele presta sua homenagem. Saiu um artigo esses dias do Olavo muito bom, onde ele define também um pouco da questão dos estrategistas líderes e da massa de seguidores, onde ele qualifica a liderança, que sempre tem acesso a esse conteúdo, como psicopatas, e os seguidores como histéricos. Os histéricos, eles não sabem o que os psicopatas sabem, mas eles são instigados a agir pela emoção o tempo todo. Então você vai ridicularizar, você vai gritar, você vai chorar, e você vai ensinar todo mundo a entrar em conflito. Por outro lado, os psicopatas, eles são seres humanos normais. Eles pensam, raciocinam,
mas eles são isentos de emoção. Eles não têm emoção, eles não têm empatia humana, a mesma, né? Então eles não têm arrependimento nenhum.